falar quem é minha mãe, quem são meus irmãos, isso Kardec já explicou. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem traçando direitinho lá o que os judeus percebiam, não é? E a importância de Moisés trazendo o ensinamento, mas que Jesus vai nos brindar com aspectos de amor inimagináveis e que, em hipótese alguma, ele iria desfazer da mãe, dos irmãos. E aqui ele cita no texto irmãs também, e que às vezes para a gente fica complexo se a gente não tirar o espírito da letra, né? Então vamos lá. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. A grande família pede uma presença mais afinada. A grande família universal pede uma participação e um companheirismo social diferenciado. Não cabe mais viver uma vida sem pai. Não cabe mais estar na sociedade sem extrair a possibilidade de convivência de família. Quando eu caminho pelas ruas e tenho um irmão meu estendido na calçada ou sentado ali solicitando recursos, ele não é só um que eu não conheço. Ele faz parte dessa família. Porque se Deus é pai de todos nós, só vai existir a família se existir esse pai. E só vai existir esse pai para mim se eu perceber os irmãos na minha trajetória, se eu perceber os irmãos que somos. Estar fora, somos todos aqueles que não estamos envolvidos com as propostas de Jesus de forma mais efetiva. Conceitos colocados como perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes são importantes. É importante que eu perceba nos textos dizeres: por que andeis inquietos, dizendo que comeremos é futuro, que beberemos é futuro, com que nos vestiremos? Todas essas coisas os gentios procuram. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse reino não vem com aparência exterior e dirão ele aqui ou ele ali. Em verdade vos digo que o reino já está entre vós. É aqueles que estão em torno do Mestre, é aqueles que querem encontrar em Jesus os recursos, que eles, desenvolvendo olhos de ver, verão a família de forma mais ampla, não é? Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora. Não podemos estar mais de fora. É importante penetrarmos esse ambiente com esse Mestre e vivermos com ele. Trazermos Jesus para frente do barco, como naquela passagem da tempestade, onde ele dormia lá atrás, numa almofada, confortável. Não, trazer esse Mestre para frente do barco da nossa vida, para que nós possamos pedir: Senhor, conduza o processo. E pautados nos seus ensinamentos, as coisas possam fluir de forma serena. O vento parar de soprar, o mar parar de fazer onda e ter calmaria no processo. As questões materiais nos assolam. O mar da vida, representado pelas questões materiais, muitas vezes leva o barco a pique. Então é importante serenar. É importante não estarmos mais de fora, né? Mandaram-nos chamar. Então estão querendo chamar Jesus para ir para fora. Na realidade, é importante nós adentrarmos aonde Jesus está, buscarmos dar esse passo. Os discípulos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças, se esforçam. Jesus, vendo a multidão, que é um outro elemento complicado, ele sobe o monte, ele exemplifica a elevação para nós, né? E assentando-se, olha o esforço bonitinho do discípulo, e assentando-se, aproximam-se dele os seus discípulos. O discípulo, para aproximar, tem um esforço de subir aquele monte. Não chega onde Jesus está, mas aproxima. Então é importante sairmos do fora e adentrarmos onde Jesus está ensinando a todos, porque ele não vai discriminar quem ele estava ensinando. Era a multidão, o povo que estava perto dele. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Olha que interessante. E estão lá fora, né? Procurar Jesus é maravilhoso, é importante, mas estar fora é desafiador, né? Jesus, naquela passagem do homem da mão mirrada, mesmo dentro de um templo, possuímos as nossas mãos mirradas. E muitos de nós adentramos a casa espírita em busca de socorro e recurso e passamos longa data assim. Jesus, quando entra no templo, ele vira para aquele homem da mão mirrada que estava no canto,
que também tem uma simbologia importante, chama ele para o meio, para que a cura se efetivasse. Não é o alvo do nosso estudo agora, mas aqui nós temos que perceber se nós estamos procurando Jesus, isso é bom, mas se nós estamos de fora, talvez seja importante estarmos no meio, adentrarmos a casa e estarmos com esse mestre. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Talvez o ápice aqui seja a maternidade, como eu falei dos discípulos. Gerar esse mestre, gerar esse aspecto crístico em nós. Quem é minha mãe de verdade? Vocês estão preocupados com Maria. Maria é um espírito de alta envergadura. Estou tranquilo com ela, mas vou usar o seu recurso aqui. Em momento algum eu vou valorizá-la fisicamente. Não justifica, não precisa. Nós estamos falando de espíritos que estão além. Mas é importante eu usar a companheira agora para trazer um ensinamento para a humanidade. Várias vezes ele fez isso. O Evangelho nos mostra. Um dia uma senhora, diante da pregação de Jesus, levanta no meio da multidão e diz assim: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Sabe o que Jesus faz? Ele, levantando-se, diz: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras do meu Pai e as guardam. Guardar não de forma mnemônica, de memória, mas guardar as palavras de Jesus nas atitudes no coração. Isso é muito bonito. Jesus não estava desfazendo de Maria novamente, não é? Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu mamastes. Aquela senhora no meio da multidão quer colocar não a inveja, mas ela quer colocar que era bem-aventurada a mãe que traz um ser daquele no mundo. Mas Jesus é claro, se você quer gestar um como eu, é possível, porque você tem dentro de você os elementos. Você está aqui ouvindo a palavra crística, que esses elementos surjam. Mas bem-aventurada é a maternidade que traz o Cristo para a humanidade. E isso nós podemos fazer. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra do meu Pai e as guardam. Essa é que é a ideia. Aqui é a mesma coisa. Olha o texto que interessante. Quem é minha mãe e os meus irmãos? É uma pergunta que também pode dar uma dupla simbologia. Não é um quem é no sentido pejorativo. Ele vai explicar talvez quem seja. Perceberam? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse. Gente, o texto está começando a fazer sentido. E olhando ao redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Olha como os personagens simplórios do Evangelho na época de Jesus ganharam em espiritualidade e vida, né? Ser a mãe de Jesus talvez seja o foco de cada um de nós. Ser a mãe do Messias, do Cristo, mas tem um estágio aí de personagens, né? Ele vai explicar, versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O "e" aqui colocado nos três casos mostra uma somatória. É natural. Eu sou o caminho e a verdade. Ele não é só caminho. É importante ele ser a verdade. E a é somatória. E a vida. É importante vivermos os seus ensinamentos. Olha que interessante. Porquanto, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Lembra? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Eu vou transpor para vocês, tá? Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão primeiro, minha irmã segundo e minha mãe terceiro, não é? Meu irmão. A mulher no Evangelho simboliza
razão ou sentimento? O que vocês acham? Deixa eu ouvir. Acredito que vocês falaram sentimento, porque a mulher representa isso. O homem representa a razão. Nós estamos convidados hoje pela razão a ouvir Jesus, porque é o melhor caminho que temos. É o irmão. Esse irmão nos entrega novos valores e nós estamos aceitando esses valores. Pelo nosso raciocínio, recebemos material novo para ser gestado. A mulher aparece aí enquanto irmã como um elemento de sentimento a crescer nesse processo de captação desses valores. Não podemos receber Jesus só pelo intelecto, só pelo raciocínio. É importante recebê-lo em linhas de sentimento. Por isso a irmãzinha aqui citada. Ninguém sabe se Jesus teve irmã, né? Mas a sinalização aqui é muito bonita, porque tínhamos o povo e ele mostra com o espírito crítico algo que nós só vamos entender daqui a centenas, milhares de anos. É natural, é como se ele viesse do futuro para nós. Ele é o filho do homem, né? Esse que nós temos que gestar em nós. Então, primeiro o irmão, depois a irmã. Nós tivemos cuidado de, em Marcos, mesma coisa. Lá vem o irmão primeiro e a irmã em segundo e por último a minha mãe. É como se aqui nós tivéssemos realmente o pensamento, palavra e ação com a mãe, que é aquele que gera, aquele que realiza, que faz. Não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, e a mãe? Nós temos aqui a mãe de Jesus. Eu vejo a maternidade em vocês. Por mais que estejam tristes, quando o filho nascer, vai ser uma alegria muito grande, né? Quem é minha mãe, meus irmãos? Vocês são a mãe do Cristo. Faça com que esse filho surja, para que as coisas fluam para a humanidade e para vocês, de forma cada vez mais alegre, mais feliz.